Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. Estou aqui mais uma vez com um top guy do canal, meus amigos, para podermos gravar aqui com vocês um tema muito interessante e criativo. Seja muito bem-vindo aí, Eduardo. Fala aí com a galera. E aí, rapaziada, tranquilo? Eduardo como nome de real, mas você me vê comentando nos vídeos do Zezo como No, N-O-W-H, sou eu mesmo, então, precisar de alguma coisa, não me chama, eu não vou ajudar você. Ai, ai, que legal. Mas ó, galera, seguinte, o tema de hoje escolhido pelo Eduardo, inclusive, é um tema que eu achei bem criativo, né? Sobre os melhores não lutadores, não wrestlers, né? Não superstars e superestrelas da WWE, aqueles caras ou aquelas caras que fazem parte da história da WWE, mas não são lutadores, né? E a gente priorizou aqui principalmente nomes que realmente praticamente não tiveram lutas, né? Até uma vez ou outra ali colocaram para fazer algum combate, mas eram ali managers, narradores, anunciadores de ringue, repórteres, dentre outras funções que vocês vão entendendo aqui, belezinha? Então, sem mais delongas, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos e o Eduardo vai falando aí a lista conforme a ordem que ele escolheu. Então, Eduardo, qual o primeiro melhor não lutador que você coloca aí? Bom, um que já vem diretamente quando você pensa em cara que não lutou, que foi manager, assim, você pensa logo em Paul Bearer. Paul Bearer é manager do Kane, Undertaker, é lendário nas promos dele, aquela vozinha dele, Zé, imita a vozinha dele. Oh yeah! Meu Deus. Pô, lendário, cara lendário. Ele faleceu, né? Acho que ele foi induzido ao Hall da Fama, será? Acho que Foi, foi. foi. E, nossa, ele tem nos jogos da WWE, né? Quem quiser jogar, aquele olhinho dele com a maquiagenzinha, faz aquela olheira. Nossa, o terno vermelho, característico contra quando ele era do Kane, ele, sem dúvida, é um dos maiores da história, eu acho. De todas as companhias de wrestling, vou lembrar de manager, ele é uma base. Ele é uma base de. Ele que remodelou o que é ser manager de um wrestling. Ah, com certeza, né? Ele tem um conteúdo histórico na WWE gigantesco. A interpretação do personagem dele era perfeita. O próprio retorno dele em 2010 lá para ajudar o Kane foi muito bem construído, né? Então, ele para muitos foi o melhor manager, né? Que tem uma bela concorrência com o próximo da lista que você já pode até falar aí. Próximo que é outro Paul Heyman, um outro lendário que foi manager do Brock Lesnar principalmente, do CM Punk, e com certeza marcou cada Paul Heyman guy que ele teve, foi crescendo nas mãos dele, né? Cresceu com ele junto. Eu tava lembrando aqui que o Paul Heyman ele tem lá a fase dele junto com o Punk quando o Punk é campeão mundial. Ele teve suas fases junto com o Roma agora aí, campeão de tudo. Com o Brock Lesnar na época que foi campeão na primeira e na segunda passagem, até na terceira passagem aí, né? Ele fez o Curtis Axel ganhar o título continental quando foi manager dele. O único que ele não conseguiu salvar foi o Cesaro, né? O Paul Heyman salvou o Cesaro, tá ligado? Pô, mas logo com o Cesaro também foi maldade, pô. Mas realmente, o Paul Heyman, ele é um dos melhores não lutadores. Tanto que eu acho que quando se pensa em não lutador melhor, o Paul Heyman vem na mente, até porque ele vive ganhando esses prêmios aí quando fazem, né? Então, de fato, né, cara? De fato. Aqui a gente citou managers, mas tem também aqueles caras marcantes que foram juízes, né? Você pode citar aí algum deles, o Eduardo? Acho que principalmente que já vem na mente logo é o Charles Robinson. Acho que não pode pensar muito pelo nome, mas é aquele loirinho, baixinho, muita WrestleMania, muito, é aquela corrida dele, que virou meme, aquela corrida dele na rampa da WrestleMania. Você lembra? Uhum. Ele abraçando o John Cena também, quando o John Cena ganhou o título mundial lá, o recorde, né? É marcante, Charles Robson. Charles Robson é o Mister Robson, como fariam aí os narradores brasileiros.
E ele que sempre falam que se é pra um juiz ser indicado à Roda da Fama, tem que ser ele. Pela história que ele construiu e por todos os momentos marcantes que ele viveu na WWE. É, com certeza. E ele ainda é jovem, ainda vai ter muita coisa pra fazer ainda. Agora, um que hoje já é um pouquinho mais velho, né? Já não. Já eu acho que também merece um Hall da Fama e que também é juiz que você vai citar aí na sequência. É o Mike Yoda. Mike Yoda, ele foi, inclusive, demitido naquela onda de, acho que 2020, né? Da Uhum. pandemia. E ele gerou muita discussão, né? Eu lembro que gerou muita discussão principalmente no Instagram, que eu acompanho muito, os gringos, eles reclamaram, nossa, mas Yoda tem história, foi demitido, tipo, por corte de gasto, tá ligado? Aí ele acabou indo parar na EW, tá um pouquinho mais velhinho, mas dá pro gasto ainda, hein? É, com certeza. Mike Yoda era a lenda ali, né? Geralmente quando o juiz é um pouco mais velho, os caras parecem ter um pouco mais de respeito, né? Pela experiência dele. É, outros aqui que a gente pode citar bons não lutadores também são aqueles tais anunciadores de ringue, né? Então, por exemplo, na sequência você já vai citar um aí que a galera talvez fique até um pouco mais familiarizada porque foi da nossa época. Esse aqui marcou geração atualmente e continua marcando, com a voz dele Uhum. que é impressionante. E hoje ele tá na EW, que é o Justin Roberts. Ele, muito famoso, agora por falar o John Moxley, não tenho nem coragem de fazer imitar ele, que tá maluco, mas a voz dele é impressionante, né? Sim, sim, ele falando John Cena era muito divertido. Running our Superstar Edge. Nossa, foi a voz O que Undertaker, o marcou, Undertaker. né? É, cara, não. Incrível, incrível. Realmente ele foi lendário. Agora, o próximo daí da lista, talvez uma galera um pouco mais velha vá lembrar dele, né? Até a galera mais nova, ele chegou a fazer participações especiais em alguns shows da WWE. Inclusive, tem uma vez que ele anunciou o Punk em Chicago, né? Que é o que você vai citar aí na sequência. É o Howard Finkel. Howard Finkel, ele acabou falecendo recentemente, mas ele teve uma homenagem que foi lá em 2020, no Backlash, no Greatest Match Ever, do Edge contra o Randy Orton. Antes da luta, naquele showzinho cinematográfico, a voz dele foi, desceu no microfonezinho e saiu a voz do, anunciando o Randy Orton, anunciando o Edge, como homenagem a ele, que ele tinha falecido recentemente. Mas ele é um dos maiores anunciadores de ringue da história do wrestling mundial. Sim, sim, tinha um vozeirão também ali, era muito bem feito, né? Eu lembro até, né, dessa situação que ele foi anunciar o Punk em Chicago, já vinha velhinho, né? Ele chegou a se emocionar ali, tipo, é bem da hora. Porque, pô, a voz do cara é uma coisa que vai ficar marcada pra história, né? Eu acho que isso é muito legal de ele poder ter, assim, como legado, né? Assim como a voz também aí de um outro cara que não era anunciador de ringue, mas era General Manager, né? Que também tivemos os nossos gerentes gerais ali. Alguns já foram lutadores, outros não, né? Mas que ficaram marcados ali por alguns slogans, né? A forma de falar, o carisma. E esse aí que você colocou na lista foi, acho que, o gerente geral mais carismático que já tivemos, né? Com certeza, maior carisma da história de um não wrestler é do Ted Long. Ted Long marcou a época falando, você vai ter uma luta contra o Undertaker, naquela voz dele. E os caras ficavam em choque, não, meu Deus, Undertaker não. E aquele jeitinho dele, aquele terninho, Uhum. baixinho e Dancinha. óculos. Ou aquele segmento dele, entrando na limusine e indo embora. Aí o Undertaker, aperte os cintos, Ted. Aí o Ted, sobe a luz roxa. Aquele segmento vai ser lembrado para sempre, como um dos maiores, uma atuação digna de Oscar, hein? Digna de Oscar do Ted. É, sim, e claro, todo show do SmackDown falava que ia virar combate de tags. Tag Team Play, a rola rola. Ai, meu Deus do céu, era o booking do Ted Long, era de combate de tags. O tempo todo isso, né? O pessoal Era até o show fazendo do vídeo. Timinho. É, exatamente. Bom, outra anunciadora de ringue também aí que ficou durante muitos, muitos anos na WWE, né? Hoje em dia já tem quase 60 anos, apesar de muito bem conservada, obrigada. É a que você vai citar aí na sequência, cara. Que é a Lilian Garcia. Lilian Garcia, que inclusive eu acho que deveria ser indicada à Roda da Fama. Se já não tiver, tem que ser indicada de novo. O que tu acha? Sim, sim. Acho que ela não foi ainda não, mas vai ser, eu acho. Lilian Garcia, ela
Foi inclusive cantora também. Se não me engano, ela já abriu uma WrestleMania cantando o hino dos Estados Unidos ali. Foi repórter, né? Já se envolveu algumas storylines também ali do. Eu lembro do Fandango dando em cima dela. Teve. Acho que uma storyline dela com a Trish, algo assim também que rolou, que elas eram amigas, mas. Enfim, ela é antigona, né? Ela já se envolveu em tudo ali, mas tem que ser lembrada. Digamos que ela foi a Renee Young que deu certo. Tô brincando, a Renee Young eu também gosto dela. Mas ainda não entra nessa lista. E aí nós temos aí na sequência um cara que a gente até lembrou de última hora, que é um ex-árbitro da WWE, né? Que inclusive ele hoje em dia está na TNA e foi ali envolvido em algumas polêmicas com a WWE também e acabou meio que sendo censurado da companhia, né, por conta desses problemas, mas não pode deixar de ser lembrado que é o Earl Hebner, né, um velhinho aí que para muitos foi o melhor juiz que a WWE já teve até hoje, né? Não sei se você chega a lembrar dele, o Eduardo. Eu lembro bem pouco dele, acho. Atualmente a gente tem ele na TNA, mesmo com pouca visibilidade, mas os segmentos dele com Triple H eram, eram levados ao extremo, eu acho. Sim, ele tinha momentos onde ele agredia os adversários, né? Tipo assim, os caras, os lutadores queriam bater nele e ele batia de frente com os lutadores. Então, tipo assim, os lutadores afinavam pra ele. Era muito engraçado isso que acontecia com ele, né? Uma pena que ele meio que benoitou na WWE ali, infelizmente, né? Ele caiu no vale do Chris Benoit, infelizmente. E aí na sequência tem aqui também um que era repórter ali, muito amigo do Hulk Hogan, faleceu infelizmente em 2019. O Hulk Hogan até volta para a WWE depois de um tempo ausente lá em 2019, justamente para poder ali prestar uma homenagem, né? Que é o Mindin Okerlund, né? Foi um dos grandes repórteres que tivemos ali na era de ouro da WWE, era do Ultimate Warrior, do Hulk Hogan. Esse aí, não sei se você se lembra dele também, Eduardo. Esse é das antigas. Sim, Esse antigaço. quem acompanhou o Hulk Hogan lá atrás, nas WrestleManias do começo, aí ele lembra bem, mas hoje em dia a gente pode acabar se esquecendo por muita informação, né? Mas o Mindinho, foi bem importante na época lá do Hulk Hogan. Com certeza, com certeza. Um grande amigo ali dele, né? Aí na sequência tem alguns mais conhecidos, principalmente da geração 2008, né? No caso, uma conhecida aí que é a próxima da lista. Quem que é o Eduardo? Vicky Guerreiro. O Vicky Excuse Guerreiro. me! Nossa, pô, não faz isso, pô. Vai cair o vídeo, pô. Vicky Guerreiro, ela lembrada pelos segmentos com Big Show, com Dolph Ziggler e nossa, Principalmente o casamento Ed, com né? Ed. Casamento com Ed. Ela casou com Ed, pô. Uhum. Você casaria com Ed? Pô, Não, quem não, a né? pergunta que deve ser feita é: você casaria com a Vicky Guerreiro? Não, aí não, não. Aí não. Aí não. Aí não dá. Ela foi pra EW, né? Passou um tempo na EW. Inclusive, acho que ela saiu da EW e tá pra voltar pra WWE, hein? Aceitaria ela de volta? Opa! Segmentos dela aí. Imagine só Vicky Guerreiro e Adam Pearce juntos, que dupla sensacional. Os melhores gerentes gerais. Ai, ai, pois é. Temos na lista outro juizão aí. Esse aí é estilo Vince McMahon, né? Ele é velho, mas é todo bombado. Que é o Scott Armstrong. Você também concorda que ele merece estar na lista aí, ô Eduardo? Merece, apesar de também não ser lembrado tanto pelas pessoas, mas nossa, tem uma explosão física dele. Ele também botava medo nos outros, hein? Botava medo. Tinha bastante segmentos com o Triple H na época passada, bem 2003, 2004, na época que o Triple H estava em alta com o título. Ele dava as roubadinhas, hein? Dava as roubadas, o Triple H riu lá. Sim, inclusive na época da autoridade, né? Eles usavam esse juiz pra vir roubar alguns combates a favor de quem era da autoridade. Digamos que Era ele o era o juiz mais infiltrado. comprado, né? Da autoridade. Era tipo um infiltrado no juiz. Quer ganhar, o Triple H precisa ganhar, ele tem que ser juiz do combate. Era tipo o Rafael Claus apitando o jogo do Corinthians. Você já sabe ali que é o 12º Ah, jogador.
É 2-0 pros caras já. Começa 2-0 pros caras. Ai, ai. Bom, na sequência temos aí um cara aí que já foi dono de companhia, já foi gerente geral, já foi manager. Quem que é? É o Eric Bischoff. Eric Bischoff que divide opiniões pelo seu jeito de lidar com a companhia, de bulcar. Mas, querendo ou não, ele foi um grande dono ali na época do passado da principal concorrente da WWE, né? Sim, sim, merece estar na lista também. Aí tem algumas menções honrosas também aqui, ó. Por exemplo, já vou até citar. Stephanie McMahon é uma e o seu pai Vince McMahon é outra menção honrosa. Por quê? A gente sabe muito bem que eles lutaram já algumas vezes, já foram campeões, inclusive, né? O Vince ganhou o título mundial, a Stephanie já ganhou o título feminino. Mas eles não são lutadores, né? Eles já lutaram, mas não são lutadores, então eles entram aqui como menção honrosa, né? Você acha que merece ser assim mesmo, Eduardo? Totalmente, totalmente. Eles são completamente. Se não fosse a família, se não fosse a família McMahon, o que seria da WWE, né? Do wrestling. A Stephanie já contribuiu tanto com a WWE. O Vince é um dos maiores, é o maior de todos por trás das câmeras. É ele que comanda tudo. Inclusive, saiu um Fast News esses dias que é ele que manipula a EW, né? Pô, se isso for Imagine. verdade, se isso for verdade, acabou o wrestling, pô, acabou. O Vince McMahon é a Matrix do Pro Wrestling, né? Cara, um que tem que entrar, que no caso a gente entra entre os narradores comentaristas, é o Jim Ross, né? Que hoje tá na All Elite, mas durante muitos anos foi o narrador principal aí da WWE e as narrações dele ficaram marcantes também, você concorda? Sim, sim. E junto a ele, já incluindo o Michael Cole. O Jim Ross é uma da galera mais antiga, mas o Michael Cole é da gente atualmente. O Jim Ross tá na EW hoje em dia, mas já fez muitas WrestleManias com o Michael Cole, dividindo a mesa dos Uhum. comentaristas, mas todas foram muito bem. Ele é um ótimo comentarista, apesar de sempre falar umas coisas que não deve, mas ele é um ótimo comentarista, eu acho. O Michael Cole, pra mim, é absurdo, é lendário. Ele Sim. nasceu pra ser comentarista de wrestling. É, o pessoal às vezes é um pouco injusto com o Michael Cole porque ele entra no personagem, sabe? Tipo assim, ele não tá. Fazia muita comparação com o Mauro Ranallo. O Mauro Ranallo ele narrava a WWE como se fosse só um esporte como qualquer outro. O Michael Cole ele entrava num personagem que ele tinha ali, né? Então ele fazia parte do show. É marcante o Pô, Michael mas Cole. o O que Jim ele Ross pra gosta mim do é como top se fosse dólar, o Luciano do Vale e o Michael Cole é como se fosse o Galvão. pô, então são um absurdo lendário. E o Michael Cole, o que ele gosta do top dólar é absurdo, né? O que ele gosta do top dólar. O top dólar pisa no ringue, ele fala, nossa senhora. Ele nem comenta mais. Ai, ai. Temos mais managers aqui também pra colocar, né? O próximo aí que a gente lembrou até de última hora é o Zeb Coulter, né? Manager do Jack Swagger, do Del Rio e do Cesaro. Ficou, ele, acho que a promo mais famosa dele é aquele que ele anuncia o retorno do Del Rio. Uhum. Aí ele vai lá de cadeira de rodas, lá na frente do stage e fala, Alberto Del Rio. Aí o pop vai nas alturas da galera contra o John Cena, que ele recuperou o título da WWE no retorno dele. Isso acho que em 2013, 2014. Não, 2013, né? 2015. 15, nossa, É. depois já. E ele, apesar de ser um pouco mais de agora, do Del Rio, do Cesaro, Jack Swagger, mas ele já acompanhou muita gente antigamente também. Pois é, pois é. O Zeb Coulter ele anunciou o Mesh América, né? Aquela mistura maluca lá. Outro que tem uma característica semelhante é o Paul Ellering, né? O pessoal vai lembrar dele com os Authors of Pain no NXT. No main roster acabou não rolando essa turma, embora há rumores aí que possa retornar em breve eles três, vamos ver. Mas ele lá atrás, em 92, 97, 98, já foi manager já de algumas tags. A que mais se destaca é os Road Warriors, né? Tanto que acho que, se não me engano, até quando eles retornam em 2008, ele estava junto. Então, é um manager Sim, muito sim. lembrado, né? Sim, sim. Com certeza. E, inclusive, eu espero que ele volte mesmo. Se for pra voltar com o EOP, eu espero que ele volte, porque ele agrega muito ao Akan e ao Rezar na dupla. É, pois é.
E para encerrar, então, temos um último aí, né? Quem que se lembrou como último nesses 20 nomes aqui que a gente conseguiu colocar? Esse que, com certeza, o mundo do Pro Wrestling ama, que é o Jim Cornette. Todo mundo ama. Quem não ama tá errado. É verdade, Jim Cornette que já foi promoter, manager, hoje em dia é comentarista de algumas coisas, né? Hoje em dia é chato, hoje em dia é É, chato. ele é crítico, digamos assim, de quase tudo, tem umas opiniões cada vez mais malucas, né? E o único os caras pra falar mal dele ficam falando do fato dele ter um relacionamento aberto, digamos assim, oferecer a esposa dele pra outros lutadores. Só que assim, não vai ofender o cara, porque se ele gosta disso, então chamar ele de boi não será ofensivo. Então ninguém consegue entrar na mente de Jim Cornette. Jim Cornette, ele irrita todo mundo e nunca sai ofendido, sabe? Ele é o homem mais inteligente da internet de WC brasileira e mundial. E acabou virando o Jim Cornette, né? Com os acontecimentos, virou o Jim Cornette. Bom, galera, então é isso, hein? Conseguimos listar aqui 20 nomes aí de não lutadores melhores da WWE. Se vocês lembrarem de outros aí, não chorem, só coloquem nos comentários. Eduardo, foi muito legal, cara. A gente vai voltar em breve aí para um outro vídeo aqui. Beleza? Tamo junto. Valeu, Zezo. Valeu, galera. Então até a próxima, um abração e fomos com o Omos.